Houve um tempo que era muito forte o poder local. Isso ficou mais evidente ali na primeira metade do século XX, durante a República Velha. Era a época dos coronéis da política do interior. Na cidade de Princesa, interior da Paraíba, uma revolta ajudou a detonar a Revolução de 30. Os revoltosos declararam a independência do lugar com hino, bandeira e até mesmo um exército próprio. Os 80 anos da Revolta de Princesa é o tema de hoje do programa De Lá para Cá. De lá para cá, a cidade da Paraíba virou João Pessoa. A cidade de Princesa virou Princesa Isabel. Nos anos 30, Princesa era uma cidade em plena expansão. Tinha teatro, tinha agências de automóvel, tinha até luz elétrica. Hoje em dia, Princesa é uma típica cidade do sertão paraibano. Mas as crianças daqui aprendem sobre a Guerra de Princesa na escola. Dulce Pandolfi é professora, historiadora da Fundação Getúlio Vargas, do CPDOC. Tudo bem? Tudo bem, Tudo certinho? Como é que você está? Tudo bom? Tudo ótimo. Fala um pouco da Revolta de Princesa. Olha, a Revolta de Princesa se insere num quadro mais amplo da República Velha, das crises da República Velha. Aliás, a República já nasce praticamente em crise, mas, sobretudo, nos anos 20, essas crises vão se agudizando, né? Até por conta do regime que é montado. Quer dizer, você tem uma estrutura, uma Constituição altamente liberal e federativa, que deu muita autonomia para os estados, né? E os governadores de estado, que aliás eram chamados presidentes de estado, por tanto poder que tinham, né, eles tinham muita autonomia. Na realidade, digamos, era um esquema todo montado no sistema do coronelismo. Você tem o chefe local, que era chamado do coronel, eles tinham poder absoluto naquela região deles, né? E esse nome depois... Que é o caso, vamos dizer, da Paraíba era tipicamente o caso. Imagina, no caso da Paraíba, num estado, né, do interior do Nordeste, né, um estado secundário dentro desse esquema da República Velha. Então, quer dizer, você tem homens poderosos ali dentro que até estavam enfraquecidos financeiramente, mas que com o sistema representativo eles se fortalecem. Então, o sistema eleitoral fez quase que ressurgir ou deu força para esses coronéis do interior, porque o governador, para ser eleito, precisava do voto dessas pessoas que controlavam as suas regiões. Enfraquecidas financeiramente, mas precisando também do governador para construir escola, estrada, etc. tal, você cria um sistema de troca. Na década de 20, a cidade de Princesa Isabel, no interior da Paraíba, era uma cidade, para os padrões da época, extremamente rica por causa da produção do algodão. A professora Inês Caminha é historiadora da Universidade Federal da Paraíba e vai nos contar o que foi essa famosa Revolta de Princesa. A Revolta de Princesa foi um movimento armado entre o coronel Zé Pereira, um dos maiores coronéis políticos do Estado, e o governador do Estado da Paraíba, à época denominado presidente João Pessoa. Ela começa em fevereiro e termina em julho de 1930 com o assassinato do presidente João Pessoa. E para que isso ocorresse, em 1928, em outubro, João Pessoa assumiu o governo do Estado. Durante a República Velha, o sistema que imperava era o coronelismo. E quando João Pessoa vem à Paraíba, assumir o governo do Estado, ele vem com o propósito
de coibir os abusos, os vícios políticos decorrentes da política coronelística. E em todo o seu início de governo, várias medidas foram tomadas, fazendo com que os coronéis, os chefes políticos, os mandões políticos, se sentissem assim ofendidos com as medidas adotadas por João Pessoa. Tião Lucena é jornalista, nasceu em Princesa, aqui na Paraíba, e escreveu um livro chamado 1930, a História de uma Guerra. Que guerra é essa? Por que você escreveu esse livro? A minha mãe tinha 5 anos quando aconteceu essa guerra de Princesa. E ela contava para nós os sofrimentos que teve por conta das perseguições da polícia invadindo a casa, colocando as crianças para correr, os tiroteios, aquela coisa toda. Aquilo me atraía, aquilo me seduzia e aquilo me fez, quando me tornei jornalista e cresci, então resolvi botar num papel para dividir essa história todinha com as pessoas de fora, que tivesse a oportunidade de conhecer também. Que guerra foi essa? O que aconteceu em Princesa? O coronel José Pereira Lima era deputado estadual e rompeu com o presidente João Pessoa. Conta de problemas políticos, e o presidente João Pessoa, então, mandou a polícia invadir Princesa Isabel para intimidar o coronel Zé Pereira e fazer com que não houvesse eleição em Princesa Isabel, porque estava havendo a renovação da chapa de deputados federais e Zé Pereira apoiava um candidato chamado João Suassuna, que não era do interesse de João Pessoa vê-lo eleito. E para evitar que houvesse a eleição, João Pessoa mandou a polícia invadir Teixeira, invadir Princesa, e Zé Pereira reagiu. E Zé Pereira, era bom? Muito bom. Ele era um moreno, meio acabuclado, bom de conversa, elegante, estudou no seminário, quase se formou em Direito, deixou a faculdade em 1905 para assumir a chefia política de Princesa por conta da morte do pai dele. Mas tinha bom relacionamento, morava aqui na capital, ele era deputado estadual, era também diretor de jornal e se hospedava aqui, onde estamos agora, no Hotel Globo. Era uma pessoa de um círculo de amizade muito grande, amicíssimo de Epitácio Pessoa, tio de João Pessoa, que foi quem o nomeou presidente do estado da Paraíba. Quando João Pessoa resolveu decretar a guerra aos coronéis, e Zé Pereira era um deles, coronel da Guarda Nacional, foi que começou o distanciamento e veio a revolta, que a gente chama a Revolta de 30, essa guerra sobre a qual nós estamos falando agora. Em Princesa, reduto do coronel José Pereira, aliado de João Suassuna, os ânimos se acirravam no desafio à força pública que para ali partira com a incumbência de desarmar os homens de Zé Pereira. A cidade já deitara fama no combate ao cangaceirismo, traço que foi definitivamente incorporado ao seu folclore